Ele. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. E quando eu li esse verso, eu fiquei pensando, o que você trouxe de presente para Jesus hoje? Talvez o que nós podemos entregar para Jesus nesse momento é o nosso louvor, a nossa adoração. Esse é o presente que nós queremos nesse momento entregar para o Senhor Jesus. Nós vamos cantar o hino Somos Teu. E você pode entregar para Jesus o seu coração através do louvor. Vamos cantar bem animados o hino Somos Teus, mostrando que somos filhos de um Deus maravilhoso. De consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que a adoração também vem com espírito de gratidão. Todos os adoradores de Cristo têm sempre uma gratidão no seu coração. E se a gente pudesse enumerar tantas coisas que Deus faz por nós, desde o momento que a gente acorda, a gente teria muito mais do que agradecer, do que reclamar. A próxima canção é uma das promessas mais lindas do Senhor Jesus para nós, na palavra dele, ali em Mateus, do capítulo 28 e do verso 20. O próprio Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Que promessa mais linda do que essa? Uma promessa pela qual sabemos que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele prometeu, Cimeire, caminhar com você em todo o tempo. Amém. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso guia fiel. E que eu e você possamos ter essa certeza diária de que
que aonde nós estivermos, nós estaremos junto com o nosso Deus, nos guiando e nos protegendo. Jesus, meu guia, amigo sem igual, bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, amigo sem igual, meu bom pastor. Sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Queremos convidar a igreja para que se coloquem em pé, para que possamos cantar o terceiro louvor dessa tarde, que retrata que além de Jesus ser o nosso guia, Ele também é o nosso pastor. Aqui no livro de João, do capítulo 10 e do verso 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E lá no verso 14 ele ainda declara: eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai que dou a vida pelas minhas ovelhas. Esse é o nosso pastor. Esse pastor que continua cuidando, que continua guiando, e além de tudo, que está disposto e esteve disposto a dar vida por mim e por você. Que sentimento você experimenta nesse momento a saber que esse Deus, Ele deu a vida por você, Vitor? Gratidão. É bom ou não é? Edson, a saber que Jesus, naquela cruz, entregou a vida completa por você. Que resposta nós vamos dar para o nosso Pai? Então vamos lá. Jesus é o nosso pastor. Aí vai colocar lá. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços.
O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz, em meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao meu Senhor o seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar ao milagre do céu. Dar vida ao maior pecador que sou eu. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, vamos falar com o nosso Pai. Nosso querido e bom amado Pai, santificado e bendito seja o teu santo nome. Nós te adoramos. Nós estamos aqui nessa tarde de sábado para declarar diante do Senhor que nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor continua fazendo. O Senhor é o melhor Pai. Não existe nenhum Pai como o Senhor. E quando chegamos aqui na tua casa, o sentimento de acolhimento da parte do Senhor é muito grande. Aqueles que talvez entram aqui dentro da tua casa com o espírito agitado, conseguem descansar, conseguem experimentar a paz que excede todo entendimento da parte do Senhor. Pai, louvamos o teu santo nome porque o Senhor levantou o teu ungido, o pastor Richard Figueiredo, juntamente com a sua família, para estar aqui nessa tarde, para que ele mais uma vez seja usado pelo Espírito Santo. E quando ele abre os seus lábios, nós temos a certeza de que o Espírito já o tomou para falar exatamente o que nós precisamos ouvir. E nós queremos pedir desde então que acalme o nosso coração, tranquilize a nossa mente, nos ajude realmente a estar aqui de corpo e alma, nos ajude a entender a tua palavra. E muito obrigado, Senhor, pelas grandes maravilhas que o Senhor vai continuar fazendo por nós. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua longanimidade e por nos conceder também o Espírito Santo. É o que nós te pedimos. E a igreja do Senhor nos diz: amém. Boa tarde, feliz sábado, que o nome de Deus seja louvado. Quando eu era criança, mamãe
falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Amém, amém, amém. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Eu estou vindo agora aqui de 3 visitas pastorais. Então, tive uma visita na hora do almoço, muito abençoado, lá na casa do irmão Luiz. Depois eu tive com uma família de italianos, ali junto com a Eliane, a Nona, e mais ali alguns irmãos, ali da família. E agora, por último, eu tive com o Itamar, e também com a Clarice. E foram visitas muito abençoadas da nossa equipe do Adore. Então eu tive alguns companheiros ali, o Edson teve comigo agora na última, na outra teve o Josué, e nós tivemos começando ali essa primeira jornada. Eu estou vendo aqui que o Itamar está aqui, né? Itamar, chega aqui que eu vou fazer uma pergunta. Se tiver um microfone aqui, sei que eu não combinei isso contigo, Itamar, mas só para animar o povo aqui. Isso. Edson também, já que você está vindo o microfone ali, venha também, Edson, junto. Vou fazer umas 2 perguntas aí para ti. O Adore é o nosso momento de
Eu esqueci que eu estou com o microfone. É um momento de adoração e reavivamento espiritual. Como nós apresentamos hoje de manhã, nós vamos ter a nossa equipe do Adore aqui de Várzea Grande, de VG. E até se você quiser fazer parte dessa equipe, né? Fala com o Edson, fala, pastor, eu estou querendo fazer parte dessa equipe do Adore. E nós vamos colocar você junto aí. Nós tivemos uma visita, e essa visita, ela tem como objetivo trazer instrução espiritual. E eu estou pegando o Itamar aqui, porque foi o último que eu vim da casa dele. Itamar, conta para ti, para o pessoal aqui da igreja, como é que foi a visita, se a visita, ela te ajudou espiritualmente, nesses momentos que tivemos juntos lá na sua casa. Ajudou sim. Se a gente precisa, o trabalho que está sendo feito é excelente. Eu acho que para a gente que está, para mim, por exemplo, que estou saindo de uma situação bem complicada, isso aí é muito bom. Espiritualmente vai ser muito bom. Eu acho que é isso aí. Qual foi para ti assim, só para que vocês possam entender, essa visita, ela tem um caráter de ajudar, a instruir. Então tem várias áreas da vida. Você sabe que todos nós temos algumas áreas que nós estamos bem, as outras que nós estamos mais ou menos, e as outras que nós estamos para baixo. Então nós temos uma técnica lá, um materialzinho que você estava na mão, né? E você mesmo ia assinalando, eu nem vi lá. Ele mesmo ia assinalando o papelzinho lá e falava assim, isso aqui eu estou muito bem, isso aqui eu estou mais ou menos, né? E esse papelzinho ficou com ele, nem me interessa, porque é uma coisa pessoal dele com Deus. Mas nós tivemos ali muita instrução de várias partes. Fala alguma coisa assim que você fala assim, pastor, eu aprendi hoje aqui, isso aqui me chamou a atenção e eu vou tentar aplicar na minha vida aqui. De tudo que foi falado lá, se você conseguir lembrar de uma, tá bom. Sim, a situação de trabalhar na rapidez para chegar ao pôr do sol e tá já com o serviço todo pronto, né? Como o pastor falou, sempre a gente tem a dificuldade de alguns clientes e após o pôr do sol vinha acarretar e você passar do horário. E o pastor falou que se você fizer e fizer para dar cortesia e tudo que para Deus não é proibido fazer a situação. Para mim foi interessante isso. Olha só, queridos, o Itamar, ele trabalha com mecânica, ele conserta carro, e ele falou, pastor, eu quero guardar o sábado, mas chega lá na hora, perto do pôr do sol, passa um carro lá, uma senhora desesperada, me ajuda, o outro lá, o carro parou no meio da rua, e eu estava indo para fazer o pôr do sol, e aí vem sexta-noite, alguém fala, o que você faz? Você abandona essas pessoas? Então o que eu passei a instrução para o Itamar? Eu falei, olha Itamar, Jesus fazia o bem no sábado. Se você encontrar uma pessoa que enguiçou lá na porta da tua casa, você estava indo, enguiçou, parou lá, ajuda a pessoa, só que você não vai cobrar. E aí a pessoa fala, mas como é que você não vai me cobrar? Aí vai entrar a hora do testemunho. Olha, eu não vou te cobrar, porque tem duas coisas. Primeiro, Deus te ama. E eu aprendi a amar a Deus. E Deus deixou a sua Bíblia, inclusive os mandamentos de Deus. E esse é um dia especial, que eu tiro um dia que é de Deus para fazer o bem para as pessoas, que é o sábado, você sabia? É bíblico, é o dia de Deus. E vai falar com a pessoa, e olha, e vai às vezes entregar um livro missionário, às vezes ele vai poder falar, olha, você quer conhecer até mais, eu vou te oferecer uma oração, e vai poder até oferecer um estudo da Bíblia, que eu falei para ele que pode usar o aplicativo do Esperança. Quantos já ouviram falar no aplicativo do Esperança? Aí vários, que você pode dar lá e a pessoa, a inteligência artificial faz o estudo. Temos também lições que pode dar e a pessoa pode ver pelo YouTube, dar o link, ou pode trazer para alguma das nossas classes bíblicas. Ou seja, você já imaginou a pessoa está com o carro, vai imaginando aí, você é uma pessoa que não crê em Deus, o carro quebrou lá no meio,
e passa o Itamar. E você fala assim, me ajuda. O Itamar vai lá e ajuda. Mas quanto que eu vou pagar? Não, vai ser gratuito. E a pessoa, você acha que vai aceitar uma oração? Você acha que a pessoa vai ver o Itamar o Deus do Itamar de olhos diferentes, sim ou não? Então, ele pode seguir o mandamento de Deus e ao mesmo tempo abençoar e pregar para outras pessoas. Bênção pura, né? Então a visita do Adore é para isso. Aqui ele pegou um exemplo de uma coisa, ajudou ele a guardar um mandamento de Deus. Edson, você acompanhou essa visita? Como é que foi a tua impressão dessa visita? Vou chamar aqui o Luiz também aqui. Luiz que esteve comigo numa outra visita, né? E vem também a Vânia junto aqui. Vem aqui também. Vem aqui. Como é que, enquanto eles vêm, vai falando, Edson, como é que foi a tua impressão? Porque você esteve junto comigo e com o Itamar, que é a Clarice. Como é que você se sentiu aí participando dessa visita do Adore? Eu recomendo para todo mundo fazer essas visitas. É muito bom, muito gratificante. Ninguém vai visitar um irmão da igreja para apontar o dedo para ele. Fica tranquilo em relação a isso. A gente vai lá para ajudar, para somar, para instruir. E, pastor, eu confesso que tive uma grata surpresa pelo exemplo da visita. Muito bom. Amém, amém, amém. Deixa eu passar aqui o microfone aqui para esse casal. Nós tivemos um momento de visita juntos e eu fui agraciado com uma comida maravilhosa na casa desse casal aqui. Como é que foi para você, Vânia, aquele momento de refletir e sobre a vida espiritual, as instruções que foram compartilhadas? Como é que foi para ti esse... Eu sei que te botaram na fogueira aí com o microfone, né? Mas como é que foi esse momento para ti, Vânia? Olha, foi muito bom, porque lá em casa nós tínhamos a dificuldade, a gente sempre faz o culto em horário diferente, porque eu saio mais cedo que o Luiz, né? E aí ele faz o culto separado. E eu sempre tive vontade de fazer o culto junto, mas aí a gente nunca fazia juntos. A gente faz o culto do pôr do sol, né? Mas o culto de manhã, familiar, a gente não consegue fazer junto. E aí o pastor deu uma ideia excelente para a gente fazer à noite. E a gente vai conseguir agora fazer o culto, né? Juntos, à noite. E foi muito boa as instruções, né? A gente sabe, mas é bom quando vem uma pessoa assim de fora que... Você aprendeu a fazer a oração em casal? Sim, a oração de casal também, que o pastor ensinou a gente a fazer uma oração, gente, maravilhosa. Muito bem, ó, vai. Se vocês quiserem... Vocês querem ver agora como é que é a oração do casal? Faz aí. Deixa que eu seguro aqui. Não, mas eu vou mostrar só... Coração. Coração. Tá aqui. Vai lá. Olha só, meus irmãos, bênção pura nessa oração. Olha só, agora os cultos familiares, meu irmão, vai ser cheio da bênção de Deus. Ô Luiz, como é que foi depois a visita que nós fizemos para a família italiana lá, para Eliane e todos os familiares? Como é que foi a tua impressão de ter participado daquela visita? Foi muito bom. Ali eu aprendi também que, às vezes eu imaginava, eles não fazem uma reunião, às vezes, né? E lá eu pude ouvir aquela família. Eles têm um pequeno grupo que nas quinta-feira eles fazem e vão fortalecer ainda mais agora e vão se tornar mesmo. Vi lá o anfitrião da casa, lá o irmão Borges, ele também tomou essa decisão de permanecer adiante com esse PG que eles têm lá na casa dele, que são uma casa familiar, né? Filho, mãe e genro. Então, tudo num mesmo terreno grande, né? E eles agora vão fortalecer esse PG. Eu aprendi ali, eu fiquei surpreso. Você vê que quando nós vamos nas pessoas, nós acabamos conhecendo mais, né? Da história deles lá. Até quase falei italiano lá, irmão. Parla italiano. Tutto buona gente. Né? Tem ali a nossa italiana lá, a tutti buona gente, né?
a nossa italiana, a pastora. Então, assim, é maravilhoso. Eu estou trazendo isso aqui para ilustrar para vocês o que nós vamos ter com a nossa equipe do Adore. Essa equipe vai visitar todas as famílias da igreja. Você diz amém? Então, quando falar assim, ó, vai estar marcado para visitar a tua família, receba, meu irmão. Vale a pena? Receba essa bênção. Receba, porque é uma visita instrutiva de adoração e reavivamento espiritual. Amém? Não pode se assentar? Coloca para mim aí, já deu certo lá, Edson, para botar o teu número lá? Põe o número do Edson na tela, que eu vou explicar para vocês. Vai anotando esse número de WhatsApp. O que nós vamos fazer agora à tarde? Ontem à noite, nós falamos da adoração na vida de Jó. Eu creio que alguns de vocês estavam aqui ontem à noite. E nós mostramos que tem 3 ciclos de riquezas. Nós falamos que tem as riquezas espirituais, familiares e materiais. E como é que isso tem que estar interligado? E como Jó sobreviveu quando ele já não tinha mais nada de família e mais nada de material, mas ele permaneceu com a espiritual. Hoje de manhã nós conversamos sobre a adoração no ciclo da oração de Jesus. E você aprendeu 3 coisas sobre a oração de Jesus. Nós aprendemos que nós devemos orar pelo plano da salvação. Nós aprendemos que nós temos que orar pela nossa santificação e para sermos missionários. E nós aprendemos, quero ver a última, que teve a história do Beto. Quero ver se vocês se lembram aqui. Nós temos que orar pelo quê? Pelo quê, meus irmãos? Pelo quê? Pela unidade que é através do quê? Do amor. Para nós termos o amor que nos coloca em união. Tudo isso é dentro de um contexto de adoração. Ok? Porque Deus quer nos salvar. Agora, hoje à tarde, ele não é um sermão. Ele é um encontro de instrução. Um dos aspectos nossos, e eu vou colocar para vocês aqui, que Deus, Ele olha todos os aspectos da nossa vida. Eu vou fazer uma breve introdução, 5 minutos, eu prometo, na Bíblia, para ela fundamentar o que eu vou falar. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Perdão, no capítulo 2, no verso 9. Capítulo 2, no verso 9. A palavra de Deus diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar de toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, lá no jardim do Éden, Ele providenciou todo o sustento. Para nós sobrevivermos, nós precisamos do quê, meu irmão? Comida. E leia-se, as frutas e os alimentos que tinha no jardim do Éden, não tem nada a ver com as frutas que nós temos hoje, tá? Pensa na tua comida, meu irmão, que você mais gosta. Você gosta de comer, sim ou não? Pensa na comida, tem até uma comida que alguns gostam do chocolate, do sorvete. E eu vou dizer uma coisa, a comida de Deus no jardim do Éden, ela era tão doce como o chocolate, ela era tão saborosa. Vai falando uma comida que você gosta aí. Que comida você gosta? Um pastel, a pizza, ela era saborosa. Ela tinha muito sabor. Então lá Deus providenciou a comida, era um banquete, era um restaurante grátis. Você podia comer, ser feliz dia e noite, amém? Isso é um sonho, né? E sem engordar, sem ter malefícios para o corpo. Então, Deus providenciou tudo. E aí Ele botou uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou, você pode comer de tudo, né? Agora, vira aí, Gênesis capítulo 2, leia no verso 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e fazer o quê? Guardar. E o Senhor deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente, mas da árvore do conhecimento do mal
não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. E olha, é interessante que se você prestar atenção na narrativa, a formação da mulher vem depois, tá? Olha que interessante, mulheres, vocês já têm aqui, juridicamente, eu não sei se tem um advogado, mas juridicamente vocês têm aqui não sei se você prestou atenção na leitura bíblica, mas a árvore da ciência do bem e do mal foi criada antes da mulher, tá? E a instrução de Deus foi para Adão, pelo menos na narrativa bíblica. A mulher foi criada depois, mas é obviamente que Eva também recebeu a instrução. E logicamente que Adão e Eva, eles tiveram um privilégio que nós não tivemos, que era ter Jesus com eles, face a face. E essa instrução de Jesus face a face, eles tinham capacidade cognitiva que nós não temos. Você sabe que nós temos limitações, né? Às vezes nós esquecemos o que nós aprendemos, é difícil de decorar, de aprender, eles não tinham isso. Diz os experts que nós temos por volta de 5% apenas da capacidade cerebral. Eles tinham 100%, ou seja, o que Deus falava era absorção total, era tipo a inteligência artificial, decorava tudo, é como um bebezinho, gravava, retia tudo. Agora, a pergunta é o seguinte, por que Deus colocou essa árvore? Por que Deus testou a obediência deles? E eu falei ali na casa do Itamar, eu quero fazer essa abertura para daí entrar no tema, e nós vamos fazer uma coisa bem prática. Por que Deus, Daniel Júnior, Deus teve que testar a obediência deles? Por um simples motivo. Eu quero ensinar para vocês um caminho divino para você entender por que nós precisamos obedecer. Obediência gera fé, e fé gera adoração verdadeira. Quando você tem um pai de um filho, e eu tenho aqui uma filha, que vocês conhecem muito bem, por que o pai fala assim, faça isso e não faz aquilo? Nós temos vida, nós temos experiência, nós queremos que os nossos filhos possam o quê? Obedecer. Obedecer só por obedecer? Não, porque nós queremos o bem deles. Nós já vivemos, nós já sabemos. Ele pode obedecer ou pode não obedecer. Está na mão deles a decisão. Agora, se eles tiverem fé nos pais, e eles obedecerem, eles vão ser felizes, eles vão se dar bem. Então o pai gosta de quando vê que um filho obedece, porque está tendo no fundo fé, confiança, que mesmo sem viver, mesmo sem entender, fala assim, eu acredito em ti. Então, em outras palavras, obediência, ela gera o quê? Fé. De confiar que mesmo sem saber, mesmo sem entender, eu vou obedecer. Agora, fé gera adoração a Deus verdadeira. Porque se eu estou com a minha vida nas mãos de Deus e falando assim, Senhor meu Deus, eu acredito em Ti, o justo, por isso que Deus falou, o justo viverá o quê? Pela fé. Eu acredito em Ti, eu vou acreditar cegamente, eu vou Te obedecer. Então você está começando a aprender o princípio que a adoração não é em você mesmo. Não é o que você acredita, não é o que você quer, mas você está fazendo adoração a quem? A Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Quando eles não obedeceram, aí eles perderam a fé e a confiança do que Deus tinha ensinado para eles. E a adoração que era para Deus, eles viraram para eles mesmos. Porque a serpente falou para Eva, se você comer, os teus olhos vão abrir e você vai ser igual a quem? A Deus. No fundo, é uma adoração do próprio eu. Eles queriam ser o próprio Deus. Essa é a falsa adoração. Qual foi o problema de Satanás no céu? Ele queria ser o quê? Adorado. Em que Jesus foi tentado lá no deserto? Adoração. Então esse é um tema central. Obediência, que leva a fé e leva a adoração. E dentro desse pacote do adore desse fim de semana, eu preciso trazer uma instrução para vocês. Que é a instrução de várias coisas, nós sabemos dos mandamentos, mas tem uma coisa que é essencial e nos toca a nossa obediência, que são os dízimos e as ofertas. É pouco falado esse tema na igreja, pode ser que em outras denominações falam bastante, mas na nossa igreja tem às vezes pouca fala e pouca instrução sobre esse tema. Você vai ter esse telefone, WhatsApp do Edson. Você pode mandar qualquer pergunta, dúvida que você tenha sobre esse tema.
tira uma foto aí, tá? E você pode mandar qualquer pergunta, e até da igreja, de coisas, e nós vamos ter um painel daqui a pouquinho, daqui uns 15, 20 minutos, e eu vou tentar responder algumas perguntas, algumas dúvidas que você possa ter. Então você vai mandar para o Edson, e o Edson vai fazer a pergunta para mim. Agora pode botar a minha apresentação, que eu quero fazer brevemente, que ela é instrutiva. O que eu quero explicar para vocês hoje, se Deus pediu para nós devolvermos o dízimo, a oferta, então para onde vai esse dízimo? O que é feito? Algumas perguntas que as pessoas têm, básicas. E eu faço isso em forma de instrução, para que você tenha confiança de que quando você obedece, você vai ter fé, e quando você tiver fé, você vai... Deixa eu ligar aqui, que eu esqueci que tinha que ligar aqui. E quando você tiver fé, você vai ter a verdadeira adoração. Vamos aqui. Ixi, agora complicou aqui. Agora complicou. Apaga a luz aqui, porque agora, mas eu acho que está na hora também de trocar esse projetor, né? Está na hora, meu irmão. Já falei hoje. Passou da hora, meu irmão. Eu já falei para o tesoureiro da igreja. Falei, quando é que vocês vão comprar o projetor aí? Porque agora melhorou. Então, olha lá. Está ainda ali. Tá bom. Olha lá, agora deu uma melhorada. Agora melhorou. Fizeram aí uma correção. Então, diz assim. Quem são os responsáveis da igreja por incentivar a devolução dos dízimos? Nós temos um manual da igreja. E esse manual ele diz assim, que é o pastor, é o ancião, é o tesoureiro, é o diretor de mordomia. Nós temos uma equipe que precisa treinar. Existem novos na fé que têm dúvidas sobre esse tema. Existe gente que está há muito tempo. E eu, como pastor há bastante tempo, às vezes eu encontro muitas dúvidas, muitas perguntas que as pessoas têm. Então, nós precisamos incentivar e instruir. Olha só o que diz esse texto da Review and Herald, 17 de dezembro de 1889. Os que ocupam posição de responsabilidade, tem um errinho ali de português, na igreja não devem ser negligentes. Devem antes fazer com que os membros sejam fiéis em cumprir esse dever. Sigam os anciãos, oficiais da igreja, a orientação da palavra sagrada e insistam com os membros sobre a necessidade de serem fiéis em pagar os votos, dízimos e ofertas. O que é pagar os votos? Quando nós fomos batizados, nós fizemos um voto batismal. Então, naquele voto batismal, diz assim, olha, eu prometo ser fiel a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu prometo, eu creio na Bíblia, eu creio na lei de Deus, eu creio nos 10 mandamentos. E entre tantos eu creio lá que você falou sim, sim, lembra disso? Antes de ser batizado você não falou sim, sim, sim. Um deles era que você seria fiel nos dízimos e nas ofertas. Agora, o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte dos lucros da entrada que o crente destina para uma finalidade sagrada. Devolvemos a 10ª parte a Deus, reconhecendo como dono de todas as coisas. O dízimo, queridos, eu vou passar até essa palestra aqui depois para o pastor, tudo ele já tem, mas você pode tirar foto, mas depois quem precisar, manda também para o Edson e podemos encaminhar, tá? O dízimo é uma devolução do que Deus já é dono. Quando Deus criou o jardim do Éden, Ele colocou todas as árvores. Quem criou o mundo? Quem criou o céu, o universo, o sol, as estrelas? Quem criou as árvores? Quem criou as águas? Tudo foi Deus. Então, no fundo, Deus é dono de tudo. Deus é dono da sua vida, Deus é dono da minha vida. Deus é dono do que eu produzo. Então, o dízimo é uma parte para retornar para Deus. Eu pergunto para vocês, Deus precisa do nosso dinheiro, sim ou não? Não precisa. Mas se Deus não precisa do nosso dinheiro, por que Ele pede o nosso dinheiro? Porque nós precisamos de Deus. Aqui é um exercício para diminuir a obediência a isso, é justamente para nós reconhecermos que Deus é dono de tudo. Diminui o nosso eu. Porque se eu tenho dinheiro demais, se eu me viro sozinho, para que Deus? Para que orar? Para que ir na igreja? Não, eu reconheço que você é o dono da minha vida e eu estou devolvendo-te assim, uma 10% para que a sua obra de pregação possa ir para todas as partes da terra. Então, olha só, a fim de que o homem pudesse se tornar como seu Criador, índole benevolente e abnegado,
lealdade, obediência, fidelidade à soberania divina, reconhecer Deus como dono e doador de tudo. E aí tem um texto de 1 Crônicas 29, 11 e 14. Onde é que deve ser usado o dízimo? Somente para o ministério religioso. Os levitas, os sacerdotes eram sustentados com dízimo. Então Deus mostrou, desde lá de Moisés, quando teve o santuário, Deus separou das 12 tribos, uma tribo que eram os levitas, eles eram os sacerdotes. Então, as outras 11 tribos, elas sustentavam uma tribo, que cuidava só da parte espiritual. Então, o destino desse dízimo, ele tem justamente isso, para manter o ministério religioso. Como é que funciona na igreja? Quando você bota lá R$100 de dízimo, para onde que vai esse dízimo? Vamos lá. 10%, vamos ver se isso aqui funciona aqui, beleza. 10% dele vai para a divisão sul-americana. Nós temos uma obra aqui em 8 países, que é a nossa mantenedora. E ela organiza os projetos missionários nesses 8 países. 10% vai para a União Centro-Oeste Brasileira, que por sua vez faz todos os projetos missionários na região centro-oeste do nosso país. 2,5% nós mandamos para a TV Novo Tempo. Quando você vê lá a TV Novo Tempo, que está lá o canal da Esperança, que está na TV, ele é sustentado dos dízimos e também dos Anjos da Esperança. 1,5% nós mandamos para um colégio, porque nós investimos na educação de internato e nós temos ali o CABC. 1% para um ministério sagrado, que também é da colportagem, que são colportores, são aqueles que fazem o ministério da página impressa, batendo de porta em porta, pregando o evangelho, e também nós apoiamos esse ministério, porque eles também precisam dos auxílios para seguirem nesse ministério. E 0,5% vai para o SALT. O que é SALT? É para que nós possamos formar a faculdade de futuros pastores. 74,5%, às vezes varia, tem mais algumas pequenas divisões, mas ele vai de 72% a 74%, ele fica no nosso escritório, no caso aqui é Mison, que é a Missão Oeste Mato Grossense. Fica aqui no nosso escritório de Várzea Grande, que nós sustentamos toda essa obra aqui. Agora, o que acontece com esse dinheiro que vem na Mison? 64% dele é para manter 2 classes que nós temos, os pastores e os obreiros. Quem são os pastores e os obreiros? Nós temos um grupo de 52 pastores e nós temos um escritório administrativo, porque hoje eu tenho que ter a secretária, eu tenho que ter um advogado, nós temos que ter gente da remessa, gente da contabilidade, porque para movimentar toda essa estrutura, da qual nós temos 250 novas igrejas e atendimento, então você tem hoje um grupo de pessoas. Ali no nosso escritório, nós temos quase 60 funcionários, que para atender as diversas áreas, porque nós temos muitos departamentos. Vocês têm atividades, eu estou aqui com a Karina é a minha secretária, e a Karina sabe, né? Nós temos eventos, programações, treinamentos, então esses obreiros servem exclusivamente. Irmãos, eu sou um pastor que eu tenho, sirvo exclusivamente a igreja, eu não faço mais nada. A minha esposa sabe, acordo de manhã, vou até a noite, viajo. Ano passado eu fiquei cerca de 250 dias em viagem. Dos 365 eu passei quase 2/3, e está aqui a minha secretária, que sabe a minha agenda. Já viu minha agenda de maio, que eu vou passar só 5 dias aqui, 25 fora. É muito trabalho, meus irmãos. É doação. Vocês veem o pastor Marcos Ítalo aqui, que também, um pastor que trabalha dia e noite, que vai, que visita, que faz isso, faz aquilo. O ministério, ele tem muito sacrifício, não é simples, é uma dedicação exclusiva. Então, desse dízimo, 64% é para esse grupo, 19% são despesas administrativas, que nós temos congressos, treinamentos, que nós fazemos,
Então eles entram desses projetos, também tem o nosso próprio escritório, água, luz, folhas, impressão e outras coisas mais entram nesse processo. 9% educação e assistências, então nós temos muitos projetos, auxílios especiais que nós fazemos, e 8% outorgamentos, também outros repasses que nós fazemos para outras instituições e projetos missionários. Só para vocês saberem, hoje a divisão da igreja sul-americana está mantendo 50 famílias pastorais lá na janela 1040 e no Oriente Médio. Então nós temos pastores no Egito, pastores na Índia, pastores na China. Então quando você está dando o seu dízimo, aquele 8% ali nós estamos mandando também para esses lugares, para manter esses pastores. 50 famílias pastorais. E queridos, eu e a minha esposa, nossa família, nós fomos missionários 6 anos. E não é fácil, né, Érica? A vida de missionário, longe da família, sozinho, às vezes em outra cultura. Então é daqui para vocês terem uma visão desses dízimos. Agora, algumas perguntas. Os pobres devem ser ajudados com dízimo? Porque isso pode parecer lógico, né? Olha, vamos ajudar os pobres, usar. E alguém fala assim, eu vou pegar meu dízimo e eu vou dar para os pobres. Então diz assim, olha só, Conselho sobre Mordomia na página 103. O dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. E não deve ser desviado desse propósito. Nós sabemos que a mensageira de Deus escreveu isso aqui, dando essas orientações. E o pobre, tem que dizimar? Não é o devolver ao Senhor que é o seu, que torna o homem pobre. Reter é o que leva à pobreza, ela diz. Frequentemente os que recebem a verdade se acham entre os pobres do mundo. Não devem, porém, fazer disso uma desculpa para negligenciar os deveres que sobre eles recaem em vista da preciosa luz que receberam. Não deve permitir que a pobreza os impeça de depositar no tesouro do céu. Obreiros Evangélicos, página 222. Vocês lembram que quando Jesus falou desse tema, e a propósito, quando você vai nos evangelhos, Jesus tem 41 parábolas. E você sabia, Giza, que das 41 parábolas, 21 delas têm a ver com dinheiro? Mais da metade. Por que Jesus usou bastante esse tema nas parábolas? Porque ele sabia que muitas pessoas estariam presas ao dinheiro. Inclusive Jesus falou que uma viúva que era pobre, que deu uma moedinha, ele falou, ela está dando o quê? Tudo. E tinha gente que dava longas ou grandes somas, e essas pessoas, Jesus falou, não, eles não estão com o coração deles. Então, não é o valor, e não é o dízimo que vai tornar as pessoas pobres, mas nós podemos ter uma pobreza espiritual. Devo dizimar apesar das minhas dívidas? É uma outra pergunta que as pessoas fazem. Olha o que ela diz, Conselho sobre Mordomia 68. Sim, nossa primeira dívida é para com Deus, o qual nos dá todas as coisas. Defraudar o Senhor é o maior crime de que um homem pode ser culpado. E ainda assim é esse pecado de profunda e amplamente difundido. Outra pergunta, devo dizimar o dinheiro obtido como empréstimo? Não, porque, olha que interessante, não, porque o dinheiro emprestado não é o quê? Ganho. Em caso de obter lucro com dinheiro emprestado, aí deve-se dizimar o lucro. O pagamento do empréstimo será com o valor já dizimado. Então, eu peguei lá, vou inventar aqui, R$1.000 emprestado. Eu devo dizimar desse R$1.000 que eu peguei emprestado? Não, porque não é um ganho, você emprestou. Mas aquele R$1.000 me fez ganhar outros 1.000. Aí aquele 1.000 que eu ganhei, eu vou dizimar. E eu vou devolver o 1.000 para a pessoa que eu peguei emprestado. É correto devolver o dízimo de uma só vez lá no final do ano? O que você acha? Não. O dízimo deve ser a primeira parte e não a última. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Diz Provérbios 3:9. Como deve dizimar um comerciante?
deve-se dizimar dos seus lucros o quê? Líquidos. Somar todas as vendas e outras entradas e deduzir as despesas com o custo da mercadoria vendida e as despesas operacionais com a atividade comercial. Dessa forma, calcula-se o quê? O dízimo. Então, vamos lá, pastor. Eu tenho uma empresa e com essa empresa aqui eu faturei 10 mil reais. O dízimo é dos 10 mil reais? Não. Você tem que tirar a despesa, a água, a luz da empresa, o funcionário, tudo. E aí, vamos dizer que essa empresa teve 1.000 reais de lucro. Então você vai dizimar apenas sobre o lucro líquido da empresa. Todas as empresas, elas têm uma contabilidade mensal. Então ela já sabe ali no mês como ela fechou a contabilidade dela. Deve-se dizimar dos ganhos da venda de um imóvel, carro e etc., comprado com dinheiro já dizimado? Olha que pergunta interessante. Sim, em países com inflação, faz a correção monetária. Se houver lucro, dizima-se o mesmo lucro. Se não houver, não há necessidade de dizimar. Pastor, eu comprei um terreno e eu paguei 50 mil reais. Eu vendi o terreno, depois de um tempo, por 50 mil reais. Eu devo dizimar? Não, você não teve lucro. Você comprou por 50, e depois de 1, 2 anos, você vendeu por 50. Então você não teve nenhum lucro. Agora eu comprei por 50, depois de 2, 3 anos, vendi por 100. Você teve lucro nessa operação? De quanto que seria? Do próprio 50. Aí você vai dizimar do lucro que você obteve. Ok? Não é sobre o valor total, apenas sobre o lucro. Ok? Porque isso que foi a renda, o ganho. Filhos e esposas que dependem financeiramente do pai e esposa, devem dizimar? Olha que pergunta interessante. Se existe uma mesada, um valor dado à esposa, deixa eu cortar essa parte aqui, que senão minha esposa vai me cobrar, e já foi dizimado, não há o quê? Necessidade. Apenas como meio quê? Educativo de conscientização. Se o valor não vem de um esposo que dizima, aí deve dizimar. Eu tenho a minha filha aqui, e ela sabe que se eu dou 10 reais para ela, qual que é a primeira coisa que eu falo para ti? A primeira, ela sabe. Separa o teu dízimo. Agora, o 10 reais que eu dei para ela, já está dizimado? Claro que está, porque eu dizimei, eu ganhei. Só que é o seguinte, eu estou fazendo como meio que é educativo. Eu estou tentando ensiná-la. Para quem quer aprender, se você está ensinando uma pessoa, então, por exemplo, se você pegar o extrato da Melissa, ela teve 4 dízimos ano passado. E nós chegamos no final do ano, tiramos um extrato dela. Ela teve 4 dízimos. Porque durante o ano, ela recebeu 4 vezes um dinheiro. E quando ela recebeu, aquele dinheiro que ela recebeu, eu já tinha certeza, porque ela recebeu da minha mãe, que dizima, ela recebeu do avô dela, que dizima, da tia dela, que dizima. Todo estava dizimado. Mas nós pedimos para ela dizimar. Por quê? Porque era um meio que educativo. Porque se eu não ensinar ela agora, Giza, desde pequeno, quando chegar grande, ela não vai entender. Então, tudo que ela tem... Não, aí é diferente. É diferente. Se você, ali com ela, se o teu pai já dizimou, ok. Se o teu pai não dizimou, pode, você sinta-se livre, entendeu? Mas se ele pegou, ele te deu, o dele era dizimado. Agora, para ela aqui, eu estou o quê? É educativo. Eu estou fazendo. Ok? Mas se já era um dinheiro dizimado, não precisa dizimar de novo. Faz sentido? Ele já foi dizimado. Seu pai teve a renda e ele dizimou. Entendeu? Ele te deu alguma coisa, tudo bem. Mas, não tem problema. Mas aí também é questão pessoal. Ok? Vamos lá. Oro devotamente a Deus e estou sempre unido a Ele pela oração. Isso substitui o dízimo? Pastor, eu vou orar e tal, Deus já vai me entender. Eu tenho oração. Olha o que diz Mensagem aos Jovens, página 248. A oração não tem como fim de operar qualquer mudança em Deus.
ela nos põe em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. Por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão aceitas por Deus em lugar do nosso quê? Dízimo. A oração não paga nossas dívidas para com o Senhor. Não concordo. Olha essa aqui é legal, Gisa. Não concordo como a administração da associação usa os dízimos. Posso reter meus dízimos? Olha lá, pastor Richard, você é o líder da igreja, eu não concordo, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, eu não vou dizimar porque eu não estou concordando. Olha o que diz Ellen White no Obreiros Evangélicos, página 226. Alguns se têm sentido mal satisfeitos e dito, não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira por que as coisas são administradas na sede da obra. Roubarei, porém, a Deus por pensardes que a administração da obra não é correta? Apresentai vossa queixa franca e abertamente, no devido espírito, às pessoas competentes. Solicitai em vossas petições que se ajuste as coisas e põe em ordem, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Você sabe que eu tenho um peso muito grande. Eu vou estar diante de Deus, um dia, prestando contas. Meu irmão, eu não quero estar na minha pele. Porque eu tenho que prestar contas de todas essas coisas, perante o Senhor. Ore por mim, meus irmãos. Ore por mim. Poderia eu mesmo usar o dízimo, essa aqui é boa, em vez de levá-lo para a igreja, o que você acha? Eu mesmo vou usar o dízimo. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo, para empregá-lo seguindo o seu próprio quê? Juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhe pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. Tem gente que fala assim, eu vou pegar esse dízimo, eu vou ajudar o pobre. Vou lá construir uma casa, vou comprar uma cesta básica. Não é esse o propósito, como está bem claro aqui. Pode ser oficial, olha isso aqui bem importante para a liderança da igreja. Pode ser oficial da igreja alguém que não é fiel nos dízimos. Os dirigentes da igreja devem dar o exemplo na devolução do dízimo. Aquele que não procede com esse padrão de liderança não deve continuar como oficial ou obreiro da associação. Manual da Igreja, página 138. Já sou fiel nos dízimos, preciso ofertar? Deus pede fidelidade nos dízimos e ofertas, Malaquias 3:8. Homem, a quem Deus tem abençoado e a quem está provando, para ver que a resposta darão os seus benefícios. Tem retido seus dízimos e ofertas até a sua dívida para com o Senhor Deus dos exércitos ter se tornado tão grande que eles empalideceram ao pensar em dar ao Senhor o que lhe pertence. Em outras palavras, o dízimo é 10%. Agora, quantos por cento é a oferta, meus irmãos? Quantos por cento é a oferta? Deixa eu perguntar para vocês. Segundo a Bíblia, quantos por cento é a oferta? Hã? É o seu critério. É um pacto seu com Deus. Alguém pode falar assim, vai ser 1%, 2%, tem gente que é 5%. Aí é um pacto entre você e Deus. Mas tenha o seu pacto. Para onde vão, agora que é importante, para onde vão as ofertas? 60% de todas as ofertas que são recolhidas aqui e pactos ficam aonde? Na igreja local. 40% vai para a Mison, mas não fica na Mison, já vou mostrar aqui. Dos 40% da Mison, 20% vai para onde? Para a missão mundial. Lembra daquelas ofertinhas do 13º? Tal? Todas as ofertas agora, 20% vai para a missão mundial. E agora 20% da Mison. Mas aquele 20% da Mison, dos 20% da Mison, 70% fica na Mison, 18% vai para o COB e 12% para a divisão sul-americana. Em outras palavras, para a Mison mesmo, fica uma média de uns 12%, 13% do que vem da igreja, e assim nós vamos mantendo outros projetos aqui de nível local. Então, aqui está claro, 60% fica na igreja local, 20% para a missão mundial, 14%
para a Mison, 3,60 para o COB e 2,40 vai para a divisão. Queridos, me alegra isso aqui, ó, 20% para a missão o quê? Mundial. Eu tive ano passado na Índia. E quem esteve aqui em janeiro, lembra que eu preguei aqui, eu falei que nós estamos tentando trazer uma indiana. Orem por isso. Está complexo, eu poderia falar aqui das tristezas do nosso coração, mas está perto. Já nós estamos com o Ministério da Justiça e muitas coisas que nos pediram para conceder o visto, mas está agora na reta final. E nós queremos que muito em breve a cancha vai estar aqui entre nós. E queridos, nós temos projetos na Índia, temos projetos na Indonésia, na Tailândia, no Oriente Médio, em Israel, e no Irã. Acredita, nós temos obra no Irã, no Iraque, na Síria. Poderia contar aqui muitas histórias. Nós vamos, com a cancha aqui, nós vamos começar a trazer histórias para vocês dessas regiões. Eu que já fui a esses lugares, alguns desses lugares, é impressionante, meus irmãos. É um choque de realidade. E quando você vê a igreja, por exemplo, eu estive em Nova Delhi. Nova Delhi tem 34 milhões de habitantes. Nós temos 300 adventistas apenas. As igrejas, meus irmãos, se eu mostrar a foto para vocês, não existe isso aqui, não existe. É de chorar, é de chorar. Você tem um impacto cultural muito forte quando você vê essas coisas que acontecem lá. Muito bem, essas foram as instruções para trazer para vocês. Edson, temos perguntas aí? Coloca o número do Edson, para que alguém queira escrever. E aí nós vamos começar aqui essas perguntas e respostas, para que nós possamos trazer essa instrução, e aí nós vamos encerrar. É 6h15, tem muita pergunta aí ou pouca? Poucas? Então, vamos... O pessoal não quer perguntar? Mas qualquer coisa, coloca o número aqui, e vamos tentar responder no máximo uns 10, 15 minutos, e aí nós encerramos o nosso programa de instrução de hoje. O pessoal aqui sabe tudo, pastor, não quer perguntar nada. Bênção pura. Muito bem, temos uma pergunta. A pergunta é a seguinte: vendo uma mercadoria parcelada em 5 pagamentos, 5 parcelas, como eu devolvo o dízimo? Devolvo conforme recebo as parcelas? Ou devo devolver tudo de uma vez, logo ao receber a primeira parcela? Você deve devolver quando você receber a última parcela. Por quê? Porque é na última parcela que você vai saber realmente se você recebeu tudo e se você teve lucro ou não nessa operação. Pode acontecer que a pessoa deu calote, não pagou, não fez. Então, quando terminou a operação, então no fundo, quando é uma venda, olha o papel assim, quando é uma venda de 5 vezes, Edson, o lucro final da venda só vai ser sabido no final da 5ª parcela. Tá? Não, você pode pensar diferente. Agora sim, eu quero dizer o seguinte, o que eu estou falando aqui são instruções. Se você falar assim, pastor, eu quero receber e eu já quero colocar em primeiro lugar, na primeira parcela, você tem liberdade. Não há problema. Tá? Se você fala assim, eu tenho problemas financeiros, pastor, se eu colocar lá na última parcela, eu tenho medo de eu gastar e depois eu não sou fiel. Se você tem esse problema, ok. Mas de um ponto de vista, a minha resposta aqui, ela tem uma tonalidade mais pragmática. Tá? E o pragmatismo me diz o seguinte, fechou toda a venda, recebi tudo, tive esse lucro, eu dou. Mas não impede a consciência pessoal e o plano da pessoa com Deus. Tem gente que fala assim, eu vou colocar Deus aqui e eu vou ter um pacto com Deus. Eu vou devolver mesmo que eu não recebi, eu vou colocar. Aí é um pacto, é uma conversa tua com Deus. Mas sobre orientação, eu diria que seria no final. Ok? Eu falei que penso diferente, porque se eu tivesse dúvida em receber as outras parcelas, eu já devolveria o dízimo na primeira, porque daí garantiria o recebimento de todas. Tá bom, e não é pecado você pensar assim. Pastor, tem uma outra pergunta aqui. Recebo um salário mínimo de auxílio acidente. Okay. Só que eu pago 30% desse valor para a advogada.
eu devo dizimar de qual valor? Do salário mínimo integral ou descontando os 30%? E aí, o que vocês acham? Deixa eu jogar para vocês antes de responder. É o que sobra na mão dela. Essa pessoa, ela não está recebendo. Ela ela não recebe. Ela está recebendo, nesse caso, vamos dar um exemplo, se é 1.000, ela está recebendo 700. Entendeu? O que ela recebeu mesmo foi R$700. Tem uma outra pergunta aqui, pastor. Agora eu vou orar para essa pessoa, porque está ficando tudo isso aí na mão desse advogado, viu? E até depois, qualquer coisa, eu vou te ajudar aí, alguma coisa, porque tudo bem se acontecer isso numa parcela. Se está ficando direto todo mês, isso aí não está certo, viu? Se o consultar outro advogado. Se um advogado, quem escreveu isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu irmão é advogado da área previdenciária. Se precisar, meus irmãos, porque isso não é correto. Tudo bem que se você fez um acerto com o advogado, que tinha que ter uma ação para liberar lá, agora ficar o resto da sua vida pagando 30% para o advogado para o resto da sua vida, isso... Tá, irmã. Aí você tem que ver, porque tem advogados que eles se aproveitam da situação. Entendeu? Aí tem que consultar os universitários, porque tem gente que tem uma segunda opinião e etc. Às vezes temos alguém que pode até ajudar a fazer esse processo de uma maneira mais gratuita ou com pouca cobrança. Pastor, ganhei um celular de presente. Devo tirar o dízimo porque é uma bênção, mas como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou trabalhar com o princípio normativo da Bíblia. Então a Bíblia ela é muito clara sobre renda, que é o dízimo, e sobre as ofertas, que também fazem parte da renda. A Bíblia não responde todas as coisas, eu não vou conseguir responder todas as coisas. E essa resposta, eu vou dar duas respostas, sim e não. Tá? Se você fala assim, eu ganhei um sapato, então vocês me deram de presente um sapato. Eu estou usando o sapato, né? Usei o sapato, desgastei, eu ganhei de presente. Eu não quero devolver o dízimo, porque isso aqui foi um presente, vocês me deram aqui, etc. Ou me deram o celular. O celular vale, vamos inventar aqui, 4 mil, 5 mil. Eu usei ele 1 ano, 2 anos, eu vendi. Porque você sabe que tem um mercado de celular paralelo, né? Eu vendi ele por 2 mil. Aí eu pergunto, consegui uma renda que eu não tinha? Aí eu posso dizimar aqueles 2 mil, porque eu ganhei o celular, depois eu vendi por 2 mil, virou uma renda. Mas fora isso, não precisa. Agora tem gente que fala assim, pastor, eu dizimo de tudo. Eu ganho uma bala de presente, eu tiro o dízimo. Eu ganho um sapato, eu vejo lá na loja, quanto que foi? 200, 300? Eu tiro o dízimo. Eu não quero dizer que essa pessoa está errada e ferir a consciência dessa pessoa. Mas, de uma maneira pragmática, também se você não fizer, não é problema. Não é problema. Agora, se eu vender esse sapato aqui, esse sapato eu comprei, não ganhei. Né? Ano passado eu ganhei um sapato. Mas se eu vender um sapato usado ou qualquer coisa que eu ganhei, aí eu estou entendendo que eu tive lucro. Ok? Pastor, eu sou assalariado, ganho 5 mil reais por mês. Eu devo dizimar pelo líquido que eu recebo ou pelo bruto? Ok, sempre faz essa pergunta para mim. Deixa eu jogar para vocês. Qual é a resposta que vocês acham? Líquido ou bruto? Quem acha que é do bruto, levante a mão. Quem acha que é do líquido, levante a mão. Olha, tem mais gente do líquido do bruto. E aí? Quem quer fazer uma defesa do bruto, quem quer fazer uma defesa do líquido? Do líquido, por quê, meu irmão? Vai lá. Boa tarde a todos, feliz sábado. Eu defendo o líquido pelo seguinte,
tecnicamente, o salário bruto vem deduzido o INSS, né? A previdência da pessoa já é descontada ali. Então, como já foi explicado aqui mesmo, deve ser, para quem tem comércio, deve ser tirado o dízimo do líquido, não do bruto. Então, eu sigo essa linha de raciocínio por essa norma. Então, se aí desconto também planos de saúde, isso vai tudo no bruto. Tem imposto de renda para quem ganha, no caso, de 5 mil, o imposto de renda da pessoa física. Isso tudo está no bruto. Então, como já foi bem explicado brilhantemente, tudo é no bruto. Então, no caso do dízimo, deve vir do líquido. Não tem nenhuma lógica ser do bruto. Quem defende o bruto e fala o porquê? Quem quer falar? Fala, o irmão ali. Vai lá. Oi. Quando desconta, por exemplo, o seu plano de saúde, você tem o benefício, né, do plano de saúde. Quando desconta os impostos, teoricamente, né, você recebe de volta esses impostos, querendo ou não. Você sai na rua, você tem energia, a rua iluminada, você tem água, você tem esgoto, tudo isso sai dos seus impostos. Quem depende de serviço público sai desse valor dos seus impostos. Então, na realidade, eu particularmente tinha uma dúvida na devolução do imposto de renda, porque já desconta no salário. E depois, quando abate o imposto de renda, você tem que devolver novamente? Você já pagou? Pois é, era essa a minha dúvida que antigamente eu tinha, mas também não precisa. Já entendi que, como eu já descontou uma vez, senão eu estaria devolvendo 2 vezes. Exatamente. Mas eu penso que tem que ser pelo bruto, porque o desconto é um benefício que você vai usar de uma forma ou outra. Então vou agora trazer a explicação. A resposta, ela é certa dos dois. E eu vim aqui para confundir. Ela é certa tanto do bruto quanto do líquido. O teu raciocínio está correto, Vânia. Então, nós recebemos, se você tem um plano de saúde, você está gozando disso aí, certo? Está descontado lá, mas é um benefício que você está usufruindo. A mesma coisa do imposto, que nos gera polícia, que nos gera bombeiro, que nos gera tantas coisas que nós temos. A única coisa que talvez pode ser questionada, meu irmão, que daí poderia retirar, que seria questionado, seria a questão da previdência privada. Porque a pessoa fala assim, eu vou retirar isso, do INSS. Do INSS. Eu vou retirar isso, porque quando eu me aposentar, eu vou dizimar do INSS. Ele não está sendo uma renda. Como um coração grato a Deus, eu sempre gosto, agora é uma coisa particular, de falar assim, sabe o que mais? Eu boto tudo na mão de Deus, e eu já coloco tudo isso aí como um coração grato. Então, não seria nenhum problema você falar assim, eu vou tirar o INSS, porque depois eu vou ter momentos que eu vou ter 10, 20, 30 anos recebendo, senão você pode ter o princípio reverso. Eu dou tudo agora, mas quando eu me aposentar eu não preciso nada, porque eu já paguei anos, já devolvi anos do dízimo do INSS. Então, já dá uma palavra aqui para a Vânia. Então, seria mas as outras coisas é bem do princípio que a Vânia falou, certo? Ela é uma renda e nós estamos usufruindo. Seria talvez a única coisa questionável. Eu tive uma dúvida agora, porque antigamente quando você aposentava, você parava de descontar. Agora, mesmo aposentado, você vai continuar pagando. Então, e aí, como fica? Você tem 11%, né, que o governo ainda retira, né? Só que agora, mesmo depois que você aposentar, você continua ainda pagando. É um imposto. O imposto, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Até o que não é de César. Né? Então, esse é um assunto, vamos dizer assim, complexo de se entender, para alguns aspectos.
Então, você entendeu a irmã do INSS, desse aspecto? O ICMS, que não cabe no salário, porque o tema aqui é do salário. A pergunta foi do salário. Do salário. E parece que estamos generalizando. Não, nós estamos sobre falando... imposto. Imposto de renda. O imposto de renda da pessoa física. É isso mesmo. O INSS, pronto, beleza. Então, como já foi agora dito, e sabemos que os 11% é deduzido mesmo com o benefício, mesmo que a pessoa após aposentada continue descontando. Sim. Aí é valor bruto, continuando bruto. Sim. Correto? Sim. Ok? Tem mais um detalhe, o FGTS, que é um benefício que não é descontado em folha. Não é. Se Tem você que ser- recebe, tem que ser dizimado. se você recebe o FGTS, você tem que dizimar sim ou não? Sim. FGTS, ele não é descontado em folha, é o empregador que dá, e depois você está recebendo aquele benefício. Ok? Mais duas perguntas aqui, pastor. Sou obrigado a me identificar na devolução do dízimo? Não, você não é obrigado. A igreja tem nós gostamos da identificação pelo seguinte: nós queremos ter transparência, nós queremos gerar o recibo. Inclusive no 7Me, que é o aplicativo da igreja, lá estão todos os seus recibos. Queridos, isto é importante para a igreja, para que, quando nós chamamos de dízimo não identificado, nós podemos receber. A pessoa fala assim: eu não quero me identificar, eu quero devolver um dízimo. Tudo bem. Mas você ter um recibo em mãos, isso é bom para você, isso é bom para a igreja. Mas é uma coisa pessoal, se ela não quer se identificar, né? Mas é muito bom. Olha só, eu falei da minha filha, né? Quando eu tirei o extrato no final do ano, eu só identifiquei 3 dízimos dela. Eu falei: mas aquele dízimo lá. Eu falei: você não deu aquele dízimo dela? Ela ficou preocupada, falou: pai, eu dei sim. Tinha sido maior, né? Me chamou a atenção: eu dei sim. Aí eu falei com o Gleison: minha filha falou que deu no mês tal e o valor é tanto. O Gleison falou: pastor, está aqui guardado. Era um dízimo não identificado, que ela ela entregou no envelope em branco. Ela entregou em branco, não escreveu o nome dela. E aí nós guardamos, botamos como dízimo não identificado, mas daí ele fez a alocação. Botou lá no número dela como membro, tudo. E daí eu ensinei para ela: tá vendo, filha, você tem que botar o seu nome. Eu já até abri o aplicativo no celular dela, já até ensinei ela a fazer agora pelo 7Me. Ela faz o código e eu dou no Pix. Hoje mesmo aqui eu dei minha oferta pelo 7Me aqui no Pix. Já fiz aqui, ficou até muito mais fácil. Eu já não carrego mais dinheiro, irmãos. Para mim é cartão e Pix, que já agiliza a vida. O dinheiro físico você sabe que está acabando, né? Ele está acabando, está com os dias contados. É necessário eu dizimar na compra de um produto? Dizimar na compra de um produto? Não. Você está comprando. Você dizima do que você recebe, não do que você compra. Tá? Essa é uma despesa. Então, você não dizima sobre compra. Talvez fosse um investimento. Mesmo assim. Não. Só se você comprar ações. Isso. Então, comprei ações. Vamos lá. Comprei ações. A ação vale R$1. Comprei 1.000 ações valendo R$1. Passou 5 meses, ela vale R$2. De 1.000 pulou para 2.000. O que eu vou dizimar? 1.000, o que eu ganhei. O lucro que eu tive. Mas não a ação que eu comprei. É o mesmo princípio de comprar um terreno, comprar qualquer coisa. Mais alguma pergunta de alguém que quer fazer uma pergunta ao vivo? Aqui. Vamos lá encerrar com essa, querido. Que aí... Tem pessoas que às vezes ficam na dúvida com referência ao dízimo. O dízimo em primeiro lugar. Vamos supor, R$1.000. Você tira 10%, R$100. Certo? E aí, e a oferta? É tirado uma porcentagem, por exemplo, pactuante. Ele quer dar 5%. Vai tirar 5% do R$1.000
ou dos 900? Porque dízimo em primeiro lugar. Tira essa dúvida aí. Tem pessoas que têm essa dúvida. Já entendi, meu irmão. Você quer saber o percentual. O percentual é da mesma fonte, tá? Então, se você fala assim, eu quero dizimar, minha renda é 1.000. 10% é quanto de 1.000? 100. Se você falar assim, eu vou dar 1% de oferta, vai ser sobre os próprios mesma renda, sobre o 1.000. Entendeu? Então, você deu R$10. R$10 de oferta e R$100 de dízimo. Aí foi 11%. 110. 110 equivale a 11% de 1.000. Faz sentido? Ok? Muito bem. Queridos, nós vamos ter uma música. Acho que encerrou as perguntas, né? Se tiver mais alguma, passa para o Edson e depois nós respondemos via WhatsApp. Tem mais uma? Então a última, essa para finalizar. Enquanto isso, já tudo certo lá? A música final? Muito bem. Eu comprei um celular por R$1.000. Ok. Depois de um ano, vendi por 500. Eu devo dar dízimo dos 500? Não. Você teve aqui até o que nós chamamos de prejuízo. Depreciação. Comprou por 1.000, vendeu por 500. Depreciação dele, então você não dizima nada. Irmãos, o que nós temos aqui, e eu quero deixar bem claro. Talvez alguém esteja nos visitando hoje. E talvez alguém nem seja membro dessa igreja. Fala assim, lá vai os crentes falar de novo de dinheiro. Vocês que são membros daqui sabem que não é essa a nossa prática. Nós estamos fazendo aqui, de vez em quando, nós temos um momento de instrução, para trazer clareza. Ok? Porque nós acreditamos que o povo de Deus tem que ter entendimento. Pastor, isso faz parte da adoração? Faz. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida eterna. Obediência gera fé. E fé gera o quê? Adoração. Nós vamos cantar, e eu queria convidar vocês para nós fazermos aqui já uma oração, que vai ser sobre essa semana, que já deu o pôr do sol. Vamos fazer um círculo aqui, ó, fechando a igreja aqui, ó. E qual que vai ser a nossa música final? Fiel a toda prova. Olha, essa música, ela é antiga e é bonita. E vamos fechar aqui, que nós vamos cantar. E depois da música nós vamos ter a oração final. Cante com o seu coração. Para pensar nos desafios deste meu viver. Paro para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o
Deus majestoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Amém. Deus amado, nós queremos ser fiéis a Ti na nossa comunhão. Amém, Pai querido. Nós queremos ser pessoas que Te amam de todo o coração, ó Pai. Senhor, nós queremos ser fiéis nos nossos relacionamentos com o próximo. Nos ajude, ó Pai, a viver o amor de verdade. Senhor, cura nossa igreja, nossa alma, em vez de individualismo, nós pensarmos juntos que somos um só, que nós vamos para o céu juntos, ó Deus. Senhor, nós queremos ser fiéis à sua missão. Nós queremos que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a salvação em Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, nós queremos ser fiéis em tudo, com a certeza da sua promessa, que sendo obediente e sendo fiel, nós vamos Te adorar hoje e para todos sempre. Por isso, ó Pai, na entrada dessa nova semana, abençoe a nossa igreja, abençoe, ó Pai, a nossa família, e abençoe a nossa vida, para que nós sejamos Teus, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Dá 5 abraços aí, desejando uma feliz semana. Deus abençoe. Jesus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me